Cláudio Cohen, que prazer te encontrar para falar sobre Brasília. Para começar, quero logo que você conte. Você nasceu em Brasília? Ei, Maria Paula, primeiramente, agradecer aqui a presença, porque falar de Brasília, você também é Brasília, né? Você tem tudo a ver com a nossa cidade, sempre defendendo a cidade. Muito bacana, super feliz de estar aqui. Na verdade, por um arranjo estratégico, eu não nasci em Brasília. Meus pais já moravam em Brasília e eu fui gerado aqui, digamos assim. Mas quando eu fui nascer, meus avós moravam em Belém do Pará. Mas fui criado em Brasília, sou brasiliense de coração nato e tudo mais. Quando eu falo em Brasília, qual é uma definição que vem na sua cabeça? Como é que você definiria Brasília? Diversidade é uma palavra que eu acho que tem tudo a ver com por que diversidade. E é uma cidade que tem pessoas do país inteiro que vieram aqui dar suas energias para construir essa cidade e também gente do mundo inteiro, porque nós temos todas as representações diplomáticas, organismos internacionais. E isso era não só uma diversidade em termos éticos e culturais, mas também assim, a gente consegue perceber um diferencial na própria maneira de diversidade, no comportamento e na própria evolução. Então, acho que diversidade é uma palavra que tem muito a ver com Brasília. Qual é a primeira lembrança que vem na sua memória em Brasília? Nossa, pela lembrança, muito pequenininho, sei lá, criança brincando na rua, porque naquela época você podia brincar na rua, sair, descer do prédio, assim. Muito legal. Conta para mim, então, um pouco da sua trajetória. Como é que foi dessa criança que brincava na rua até esse maestro que assume, né, a liderança de uma orquestra em teatros incríveis pelo mundo afora, inclusive no Teatro Nacional, quando ainda estava aberto, agora que não está aberto, temporariamente, se Deus quiser, no Cine Brasília. Olha só, eu comecei a estudar muito cedo, Maria Paula. Comecei a estudar com 5 anos de idade. Então, essa criança que jogava bola, que brincava, estava de não sei o quê, tocava piano, estudava violino ao mesmo tempo. Ainda hoje, meus amigos brincam, me lembro de você lá arranhando violino, lá na janela, enquanto a gente jogava bola. E com 7 anos eu comecei a estudar violino na escola de música que estava fundada. O maestro Levino tinha uma missão de fundar uma orquestra sinfônica numa cidade que praticamente não tinha personalidade. E a estratégia dele era pegar essas crianças e os jovens que estavam iniciando a estudar música e direcionar para instrumentos de orquestra. Porque no futuro, uma vez que ele se desenvolvesse, você poderia ter músicos aptos a formar uma orquestra. E aí, quando eu tive por volta de 10, 12 anos, já estava fazendo parte de orquestras infantis, depois infanto-juvenis, e com 16 anos eu comecei a vida profissional na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, exatamente quando foi fundada com o Cláudio Santoro. E daí foi uma trajetória que é longa, são milhares de concertos, milhares de apresentações no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, é uma trajetória longa. E o maestro foi assim, foi a mesma coisa. Depois já de 20 anos de trajetória, eu estava trabalhando com o Silvio Barbato, e lá pelas tantas ele chegou para mim: você vai ser meu assistente, vai trabalhar comigo, eu quero ser maestro assistente. Aí eu fui me meter nessa história de regência e estudar igual louco, ter aulas, assim, e a vida nossa é uma muita dedicação, muito estudo ainda hoje. Não tem vou dizer, o céu é o limite, né? Você está sempre buscando aperfeiçoamento. Se você chega num determinado 100%, aquele 100% no dia seguinte já não vale, já o patamar é outro. Então, foi assim. Então, foi um desafio aceito, fui em frente e hoje estou aí desenvolvendo uma carreira. Conta para mim o que você sentiu a primeira vez que você subiu ao palco da Sala Vila-Lobos para reger uma orquestra.
Bom, você entende muito bem quanto eu que a energia de um palco é uma energia muito forte. A emoção de tocar numa orquestra é uma emoção muito forte, porque você tem ali a energia de 60, 70, 90 pessoas sendo intercambiadas, né, com sons e música num objetivo comum, que é um discurso que você quer produzir, né, com todas as pessoas que estão ali juntas, ali trabalhando. Às vezes as pessoas podem nem se entender, né, muito bem, porque você sabe, uma coletividade tão grande assim, né, tem lá suas divergências, mas na hora de sentar e fazer a música, a energia é muito forte. Então, você me pergunta do primeiro concerto, eu do primeiro concerto, tanto do primeiro ao último concerto, você sempre está assim, sob fortes emoções. Primeiro, além de ter muita responsabilidade, muita cobrança, é uma sensação, assim, vamos dizer, inenarrável. E quando, além disso tudo, ainda tem gente muito importante na plateia, porque você já tocou para pessoas. Quem foram as pessoas mais incríveis que você já estava lá no palco e aí você ficou sabendo que a pessoa estava na plateia? Ou quando chega, sei lá, realeza, pessoas assim que vêm e você toca. Conta para mim quem que já teve e como que foi. Bom, assim, em termos de autoridades, todas que você já puder pensar, desde presidente da República, governadores de estados, embaixadores, todos os embaixadores de todos os países. Mas o que sempre deixa assim, um músico um pouco mais tenso é a concorrência, né? Você ter um outro músico importante ali, entendeu? Tá ali te avaliando o teu trabalho. Porque por mais que uma autoridade seja uma autoridade, né, do executivo, do legislativo ou uma autoridade diplomática, ela não é um especialista naquele assunto. Então, tudo bem, você sabe que está ali, é uma missão importante fazer aquele trabalho, e uma orquestra em Brasília, você pode imaginar o quanto de trabalho para esse tipo de público, autoridades e tudo mais. Né? Eu já fiz concertos aqui para o Imperador do Japão, concerto para uma série de chefes de Estado de outros países, entendeu? Enfim, mas assim, sempre ter artistas e, sobretudo, outros artistas que estão ali meio que avaliando o teu trabalho, mesmo a própria orquestra, né? Você tem que ter uma cobrança muito grande, um policiamento muito intenso para você não, e a concentração muito grande para você não deixar a peteca cair. E histórias? Você se lembra de histórias de Brasília, agora não só no palco, em Brasília em geral? Olha, histórias, bom, a minha época era uma época de muitas festas, né? Muita diversão. Brasília era uma cidade assim que a gente circula muito diferente de hoje, que as pessoas não circulam tanto pela cidade inteira. Então, eu pegava, saía de bicicleta, dava a volta ao lago de bicicleta, criança, né? Porque hoje o pessoal faz de forma atlética, sai criança, aí se mete numas quebradas lá no Lago Sul, no meio de não sei do quê, entendeu? Com os amigos, faz fogueira, faz festa, entendeu? Então, quer dizer, tem muitas histórias, não pode dizer uma história específica, porque assim, é muita coisa que acontece ao longo da vida da gente, que a gente começa até a misturar tudo que acontece, né? As tribos, entendeu? Aquela época do rock and roll, do Gilbertinho ali, eu vivia aquilo ali, né, que era bem a minha geração, né? E a gente saía à noite, turmas que iam para lá e para cá, né? De pegas, imagina, violinista no pega, não vai, né? E alguma coisa que te deixava meio frustrado, assim, que você acha que faltava em Brasília? Olha, realmente Brasília ainda não tinha um desenvolvimento cultural à altura daquilo que a gente buscava. Então, muitas pessoas saíram da cidade, foram embora. Eu optei por defender a cidade ali com unhas e dentes até o fim, né? Até no meu segmento mesmo, muita gente foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, foi para São Paulo, o pessoal do rock também, todo mundo saiu. Então, essa vida cultural intensa fazia um pouco falta para nós. Ao mesmo tempo, havia uma certa incompreensão, né, das tribos mais tradicionais,
do que é o conceito de cultura mesmo. Então, muita gente, muito amigo meu de infância, só foi descobrir que eu tocava violino quando muitos anos ninguém sabia. Entendeu? Porque eu ficava meio assim, até constrangido de falar, poxa, toca violino, toca numa orquestra, né? Como é que esses caras vão entender isso, né? Vão interpretar como, né? Então, era uma cultura assim, um pouco difícil. Então, isso foi uma dificuldade que eu senti, mas enfrentei bem. Hoje eu me sinto como um dos responsáveis para mudar essa mentalidade e levar cultura de qualidade para todos, seja para as crianças das escolas. Né, como... Eu fico impressionada de ouvir isso, porque o normal é que os maestros sejam até meio, sabe, assim, né, uma pompa, porque é o máximo ser maestro, é o máximo dos máximos. É o cara que é o músico top, que entende todos os instrumentos, que circula, né, por todas as linhas melódicas, que conduz. Então, eu acho hilário você dizer isso, que até escondia, que tocava violino, ou que, né, porque você fazia parte de uma turma quase que punk, né, uma galera rock and roll mesmo. Verdade. Você imagina, o Gilbertinho, você lembra muito bem, eram os darks, né? O punk era dark, né? A tomar choque no poste, sei lá o quê. Conta isso, choque no poste, conta. Não, sei lá, tem todas essas histórias lá do pessoal. Eu vou contar, eu estava junto. Eu comecei essa entrevista pegando leve para as pessoas não entenderem que a gente era amigo da vida inteira. Mas agora não vai ter jeito. Você falou de choque no poste e eu me lembrei muito disso. A gente dava a mão uns para os outros. Pois é, você lembra dessas notícias? Claro que eu lembro, imagina. Um tocava no chão, outro tocava no poste. E aí a gente levava... Galera, sentia aquele friozinho na espinha, né? Mas, assim, o que eu acho muito... E é isso que eu falo, Maria Paula, da diversidade de Brasília. Porque se você tinha lá, você que éramos, vamos dizer, com a veia artística, com os playboys misturado com os malucos, entendeu? E, assim, e eu acho que isso é muito enriquecedor, entendeu? Eu acho que é isso da cidade que é muito enriquecedor. Agora, me diz uma coisa. Eu queria saber assim, um pouco de... O Teatro Nacional fechado. O que você sente com isso? O que você acha disso? Você viu essa transição? Como é que foi acontecer isso? Pô, eu posso dizer que o Teatro Nacional é quase minha casa. Se você imaginar que eu toco numa orquestra desde 16 anos de idade, eu ensaiava sempre no Teatro Nacional, a vida inteira, horas por dia ali dentro, é quase que uma casa que você vê fechar. Além disso, uma orquestra, como um time de futebol ou um time esportivo, ele precisa de um teatro ou de um palco que seja qualificado à altura da sua capacidade e proporcionando o seu desenvolvimento. Qual é a consequência de um desenvolvimento econômico elevado? É só a gente ver a história, né? Se a gente for para a Renascença, olha quantos palácios, quantos castelos, a família Médici na Itália, não sei o quê. Depois os Estados Unidos, quando cresceu como economia, Carnegie Hall, Disney Concert Hall, Guggenheim, Metropolitan, os caras... E a própria China. Eu tive na China, sei lá, 20 anos atrás, né? Música lá era pouco desenvolvida, né? Fiz vários concertos lá. Hoje, você tem teatros pipocando no país inteiro sendo construídos, porque eles compreendem que uma vez que você tem o poder econômico, o poder cultural é fundamental para agregar valor ao teu conhecimento, entendeu? Então, isso é realmente muito importante. Então, se a gente quer ir para ser reconhecido, ser importante, a gente tem que investir em cultura. A cultura faz parte, né, do desenvolvimento de um país. E essa loucura toda desse ano de 2020? Brasília fez 60 anos, a gente está aqui fazendo uma homenagem a esses 60 anos. Aí, Covid-19, teatro fechado, uma crise dessa. Caramba, o que você sente nesse momento? Eu sinto que é um momento de renovação, Maria Paula. Apesar de todas as dificuldades, entendeu? Eu sinto que é aquele momento, sabe aquele pausa para reflexão? Né? Mas essa pausa é uma pausa em que você tem que, ao mesmo tempo, sobreviver. Então, ela gerou um furacão criativo no meio cultural incrível. Né? Então, as pessoas foram obrigadas a se reinventar. Né? Nós mesmos da orquestra, nós criamos
né? Vamos descobrir maneiras da gente estar presente, da gente estar vivo, da gente estar aí atuando. Começamos a usar novos aplicativos que permitem você juntar uma orquestra, cada um tocando de casa, e meio que a gente começou aí na frente de todo mundo e começou isso, e descobrimos uma nova maneira de fazer a entrega, estar presente, estar solidário nesse momento de pandemia, né? E sabendo que isso é uma forma de democratizar a cultura, porque a partir do momento que você faz um concerto, a gente já estamos pensando no pós-pandemia, ou seja, como é que vai ter que ser? Vai ser diferente, né? Vai ter o público na sala, mas você vai ter que fazer todo o concerto gravado, ao vivo, entendeu? Com isso, você faz uma inclusão cultural muito maior, porque qualquer um que tem um celular, seja aqui em Brasília, ou seja lá em Nova York, ou sei lá, onde tiver, ou na Estrutural, ou qualquer cidade, ele vai poder ter acesso a esse tipo de manifestação cultural. E isso é mostrado nesse tempo de pandemia, né? Uma pesquisa mostrou que muita gente que nunca viu o concerto assistiu o concerto nesse período, né? E gente excluída. Que lindo isso! Sabe? Eu não tinha pensado nisso. Que lindo! Então, quer dizer, é um momento de renovação. Eu acho que assim, a pandemia para as artes ela foi muito dura, porque as pessoas perderam suas rendas. Né? A nossa orquestra ainda é uma orquestra privilegiada, no sentido de que ela é um organismo público e os músicos são concursados, né? Ainda recebem os seus salários, mas não por isso ninguém deixou de produzir. E as nossas produções coletivas começaram a dar um ânimo, porque naquele começo de pandemia as pessoas, puxa, daqui a uma semana a gente volta, daqui a 2, daqui a um mês, daqui a 6 meses e não volta, entendeu? Então as pessoas entram numa depressão muito grande, sem saber o que vai acontecer. Então, quer dizer, começamos a gravar e todo mundo começou a gravar e começaram a gravar produções individuais, 2 músicos, 4 músicos, 6 músicos, e hoje nós já produzimos mais de 50 vídeos, entre os vídeos grandes da orquestra toda e dos músicos, sabe, isso está gerando um novo produto, uma nova forma de atingir as pessoas, entendeu? Então eu falo em renovação. Como vão ser as relações entre as pessoas, como você deve tratar melhor o próximo, como vai ser valorizado o abraço, que antigamente, ou aquele beijinho, que era uma coisa tão assim pretensiosa. Quando acabar essa pandemia, eu vou correndo te abraçar. Opa, tô aqui também, vamos se encontrar. E até isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Quando eu bolei essa homenagem, eu fui pedir apoio para a Caixa Seguradora e falar, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque vai fazer 60 anos, todas as festas que tinham para comemorar Brasília miaram, não vai ter mais. Como é que a gente vai fazer? O único jeito é via Zoom, ao vivo, aí eu vou fazer convidados incríveis, a gente faz uma edição e aí a gente bota na rede. Quer dizer, a gente inventa, você contando da sua forma de se reinventar com a sua orquestra. Eu também, como apresentadora, como atriz, eu estou aqui inventando formas de fazer com que possíveis entrevistas, homenagens, fora live, né? Que live agora está tendo milhares, todo mundo está fazendo live pra caramba. Então é isso, a gente tentando achar um jeito de homenagear a nossa cidade nesses 60 anos, de fazer arte, mesmo. Não é qualquer pandemia que vai deixar a gente triste. Tá difícil? Tá. Mas a gente tem energia para dar a volta por cima. A gente vai fazer o que a gente puder. Você com os seus instrumentos musicais, eu com a comunicação, com as entrevistas. Cada um de um jeito, né? É bonito isso também acontecendo.